Olá, eu sou a Maristé da TV Livro, um zoo literário. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje nós vamos conversar com a autora a Leonisa Goiás, do livro Leila Bela. Leila Bela, do Arco da Velha, se encontra na livraria Azabessa com desconto de 5%. Hoje, no www.azabeca.com.br, tá certo? Estão todos aí, estão convidados a adquirir o livro na nossa livraria Azabessa. Olá, Leonísia, tudo bem? Tudo bom com você? Vamos tudo bater bem. um papo, bom ter você aqui no nosso Zoom Literário, né? Nesse grande dia. Vamos falar um pouquinho de você, conhecer a autora, a artista, ilustradora, um pouco de tudo, né? Pode falar de onde você é, né? Me fala um pouco de você, fala para a gente um pouquinho de você, por favor. Eu nasci no interior de Goiás, uma cidade de 12 mil habitantes, e, na verdade, meus pais nunca saíram da fazenda, sempre viveu na zona rural. E Leonísia é o nome da minha avó, que é um nome forte, apesar de forte, a gente não conhece muito a origem dele. Eu desconfio que seja, mas eu vou contar isso num outro momento. E Goiás eu fiz uma apropriação, que é o nome indígena, Tupi, que significa Goiás. Então, onde eu for, onde eu estiver presente, eu vou estar levando também o nome da minha terra, que significa gente da mesma raça, nascido no mesmo lugar, né? E eu vivi na minha infância até os 11 anos, na zona rural. Tenho uma reverência muito grande com a natureza, e isso eu consigo colocar muito nos meus livros infantis, que esse é o 3º ano que eu tenho a parceria com vocês, né, da Pingo de Letras Cortez. E esse entender a natureza, respeitar o meio ambiente, eu vejo como na literatura a oportunidade de plantar essas sementinhas de esperança, sementinhas de conhecimento. Deixando bem claro que eu não domino o conhecimento do bioma cerrado, mas me aproprio daquilo que me toca, aquilo que me fala verdadeiramente, que são as belezas que nós temos, e coloco isso nos livros infantos juvenis. Então, eu sou mãe, esposa, avó, tia, cunhada, amiga, e eu misturo tudo. Trabalho também com as artes visuais, e eu até falo que eu pinto com as letras na literatura e escrevo com pincéis em telas, ou vice-versa. Então, eu estou sempre brincando nessas artes. E os livros são sempre ilustrados por você, né? Sempre tem a sua arte na obra, né? Em todos os livros é você quem acaba ilustrando e fica realmente muito bonitos, né? Fala um pouquinho, então, da criação do Leila Bela, para a gente saber como é que foi a criação, porque é um trabalho maravilhoso com as cores, né? Você trabalhou com a cor, né? Com os versos, né? Que eu acho que é uma coisa que, para trabalhar, inclusive em sala de aula com as crianças, muito legal, né? Bem interessante, porque o verso curto, né? Também trabalhar com eles é interessantíssimo. Se você trabalhando as cores, ficou realmente muito bonito. Ficou muito interessante, né? Fala um pouquinho sobre essa sua criação. Enquanto isso, eu vou mostrar um pouquinho do miolo do livro. Já me perguntaram algumas vezes, Maria Esther, se eu sou mais artista plástica ou escritora. Ah, sim. Essa preocupação, ela não é minha. Então, eu continuo fazendo. Em 95, eu fui para Uberlândia fazer a Faculdade de Artes Visuais, que eu fiz a graduação em licenciatura e bacharelado, e depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia. E falando justamente nessa questão da importância dessa leitura, do trabalho que acontece em sala de aula. Como que aconteceu
a criação do Leila Bela, do Arco da Velha. Acho que eu não posso falar separado. É uma história que vem me acompanhando já, e vocês junto comigo, há 7 anos. Quando eu casei e engravidei, sabendo da importância da leitura para a criança, eu comecei a ler para minha filha ainda na minha barriga. Só que essa leitura não é todo dia que você tem um livro à mão. Como que você vai fazer? Você começa a inventar, a criar. E houve uma história que eu comecei a repetir essa história todos os dias para minha filha. E ela falava, mãe, conta aquela história da menina branca. Porque, assim, como eu sou muito branca, meu marido é branco, minha filha assim, é quase transparente, né? Então, assim, ela é muito branquinha. E eu comecei a repetir para ela que era uma menina branca, que vivia no mundo branco, e com ela, muito curiosa, ela sai pelo bosque e encontra as cores nas flores. Que nasceu, né? Esse primeiro livro, que é Bianca e o Arco da Aliança. Se eu fiz artes plásticas, estou mexendo na literatura, para mim foi automático. A história aconteceu com essa ideia de um papel branco que você tem, e no seu caminhar, no decorrer da sua vida, você vai encontrando essas cores pelo caminho. E essa criança, muito curiosa, encontrou as flores e foi colocando o dedinho na cor e deteve o poder da cor na mão. Aí ela volta para o mundo dela e pode colorir ou não esse mundo. Opa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí, essa menina branca que eu homenageei, eu falei assim, agora eu tenho que homenagear a minha neta, que é a Nicole. A Nicole é morena. Então, essa pequenininha, bonitinha que eu tenho, onde ela está? Eu peguei o livro trocado, essa. Nasceu Bruna Una Luna. Bruna Luna. Isso. E, novamente, a Lua, encantada com essa menina, apresenta para ela frutos e flores do cerrado de forma poética. E essa poesia, para mim, ela nasce naturalmente. É como se eu fizesse assim. Eu quero homenagear, então, a Nicole, agora, que é minha neta. Ela não é do dia para a noite que acontece a história. Eu penso na criança, eu penso nos frutos, e o que se repete sempre nas 3 histórias é o arco-íris. E isso não é por acaso, porque o arco-íris na minha vida também é de tenra idade. Quando eu morava na fazenda, na zona rural, ia para a escola, chuva, sol, madrugada, a gente ia com luz de lamparina, mas era de uma felicidade, era de uma beleza a natureza que me encantava. E quando você tem aquela chuva fina e tem o sol, o que acontece? Tem o arco-íris. E para mim aquilo sempre foi muito mágico, o arco-íris. Então eu trago para essas histórias, inclusive para Leila Bela do Arco da Velha, que o Arco da Velha é a aliança de Deus com os homens, a antiga aliança era chamada de Arco da Velha, Velha Aliança, e a questão da religiosidade é presente na minha vida, porque minha mãe é católica, apostólica, romana. Eu nunca fui muito de frequentar a igreja, confesso, mas tem Deus na minha vida. E eu acho que Ele é que constrói toda essa natureza, toda essa beleza. E aí eu comecei a pôr isso na história, sem muita obrigatoriedade, sem... Isso é como se fosse, Marisa, era assim, natural. Ela vem de uma forma que é mais forte do que eu. E essa poesia, ela acontece assim naturalmente também. É mais ou menos assim, eu fico pensando, no meu cérebro já vai acontecendo ligações e informações e eu já vou visualizando as imagens. E aí, de repente, eu falei, não, agora nesse terceiro livro, que é o Leila Bela do Arco da Velha, isso já foi pensado em homenagem. Dionísia, precisamos que você abra o seu microfone.
Caiu a som. Aí Isso. melhorou? Caiu o som, tinha caído, tinha desligado o seu som. Voltou Pode agora? continuar. Então, no seu processo de criação, né? Na verdade, você parte dos personagens, né? Você já tem uma personagem, e a partir daí você começa a esquematizar a história e dar o ritmo pro texto, né? É bem isso, né? Isso. E no Leila Bela do Arco da Velha, para mim é muito forte já pensar o que eu ia colocar. Eu tinha já a criança que eu queria homenagear, que é a Cauana, é filha de uma amiga nossa há mais de 30 anos, a família é amiga do meu marido também. E eu falei, por que não falar das árvores que eu via sempre na fazenda, que é o ipê. Maravilhoso, né? Inclusive, nós vamos agora essa floração. Aí eu penso novamente nessa ideia. E nós temos 5 cores de ipês, né? Que a maioria das pessoas não conhece, não separa, confunde essas árvores com outras árvores. Nós temos também o ipê verde, que eu acho assim maravilhoso, e a maioria das pessoas não conhecem. É de uma assim, ó, fenomenal. E às vezes passa despercebida, porque o verde, quando você olha na árvore, ela, diferentemente do perde todas as folhas. Então a flor está muito próxima à folha. Então a flor e folha é muito parecida e as pessoas não conhecem. De novo. Som. Voltou? Agora Tá não. Ah, Não. tá. Oi. Você está me ouvindo agora? Agora estamos, mas está parecendo como não. Gozado, né? Tá estranho isso. Mas será que está Pronto, tudo pode bem? continuar. E essas flores me encantavam desde tenra idade, então, desde que eu andava no meio do caminho indo para a escola. Então, nada é por acaso, Marister, nada é solto. Eu acho que na vida é você conseguir falar daquilo que te toca verdadeiramente. Isso faz que o seu trabalho tenha uma força, tenha uma verdade maior do que pensar num tema, pensar numa ideia para agradar alguém. Não, você falando da sua verdade, do seu sentimento, daquilo que você tem verdadeiramente, aí dá certo. E é assim que eu sinto, porque falar da minha filha, falar da minha neta, falar dessa amiga tão próxima que é a Cauana, da sensibilidade que ela tem, dessas crianças que brincam na minha casa, é mágico, sabe? E é mais gratificante ainda perceber o quanto, por exemplo, a professora, a escola, gosta dessa criança e fala para ela: nossa, mas você está num livro, como assim? Isso é maravilhoso. Legal, né? Então, essa sementinha literária que eu estou plantando nessas crianças que são amigas, que são primas, que são crianças que vão pensar de forma diferente a literatura. Porque não tem um reconhecimento como uma coisa necessária. Mas eu vejo que sim. E por acreditar nessa importância da leitura, da literatura, na capacidade que a arte tem de transformar o mundo, é que eu continuo trabalhando e me encantando cada vez mais com esses textos, com esse aprendizado, que para mim também é um aprendizado muito grande, sabe? Então, pegando nesse gancho, o que falta, então, para despertar esse interesse das crianças e jovens pela literatura? O que você acha que está faltando? Estar próximo, gostar de ler para essas crianças e ter livros na estante, na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha. Aqui em casa a gente tem livro em todos os lugares. A minha neta já sabe que eu tenho a Nicole, né, que eu tenho alguns livros, e aí ela fala: vovó, eu trouxe 3, eu posso levar alguns seus hoje? Então, assim,
troca de livros. Às vezes eu nem leio mais tanto quanto eu gostaria para ela, mas só dela me ver mexendo com os livros, a escola dando esse respaldo, assim, olha, a sua avó escreveu a sua história, ela muda, a criança muda quando ela tem esse acesso, quando tem essa oportunidade de se falar na literatura, no livro, de ler. Isso é diferenciado. Faz toda a diferença na vida E do ainda filho. nesse gancho, quando você não tem essa orientação em casa, qual você acha que é o papel do professor nisso tudo? Você acha que o professor teria um papel importante nesse desenvolvimento também da leitura? Qual Mas que você acha que é o papel dele? eu não gostaria de pôr a responsabilidade no professor, porque eu fui professora. E sei o quanto é cobrado do professor responsabilidades que eu acho que é no primeiro grupo, é na família, que devia ser mais incentivado. Sim, faz toda a diferença também. Como eu disse, sabendo a importância da leitura para a criança, eu ministrava aula de artes, comprava aqueles livrinhos de R$ 1 naqueles sebos, nessas lojas que vendiam na época. Eu tinha assim, coleções de livros. E se você oferta isso para a criança, com certeza, você muda a vida desse ser. Tá? Então, o professor pode ajudar sim, mas para mim, ainda é no primeiro grupo, é que isso faz a maior diferença. Aí você me pergunta, Marister, e sua mãe? E seu pai? De certa forma, sim, a Bíblia. Ah, E, tá. e minha mãe, na questão da fé, da religiosidade dela, ela sempre fazia campanhas, como que eu vou te falar? Campanha de Natal, campanha da fraternidade. Então, ela sempre tinha um livro à mão. E ela, pela dificuldade, talvez, da leitura, ela tinha que ler aquilo muitas vezes. E é como se o livro, para ela, fosse algo muito sagrado. Era algo que era muito cuidado. Minha mãe e meu pai não tiveram oportunidade de estudar. Eles fizeram 3 meses de aula na zona rural. E como que eu vou te falar? É de uma inteligência muito forte. Meu pai e minha mãe, meu pai faleceu, perdi o ano passado, tem 1 ano agora, mas assim, de uma generosidade com a vida e de um conhecimento ímpar. E sempre me falaram, minha filha, a gente tem que estudar. Minha filha tem que estudar. Nem sabia muito argumentar ou não me mostrava bem o caminho de como trilhar esse estudar. Mas, de alguma forma, eles conseguiram fazer a diferença na minha vida. E hoje eu estou aqui, incentivando outra. Você acha que aquela história que tem muito em escola que diz que a leitura é obrigatória nas escolas, você acha que isso é válido? Essa leitura obrigatória? Ah, você tem que ler X número de livros no ano, né? Não sei quantos por mês, porque ninguém pode dizer que, eu não sei como é que é aí na sua região, mas a gente sabe que às vezes o governo compra livros, dá os livros, manda os livros, forma a biblioteca. A gente sabe que isso existe. Eu não sei onde estão esses livros, muitas vezes nas escolas, porque a gente sabe que também muita coisa some, mas que existem essas campanhas e que esses livros foram comprados, adquiridos, enviados, eu sei que sim, porque já trabalhei com isso, eu sei que isso existe e é muito sério, né? Todo esse trabalho de livro didático e paradidático, de apoio didático para as crianças da formação de bibliotecas, com campanhas, inclusive, de empresas particulares que também fazem, né? Então, quando a gente diz o livro é caro, não dá para alguém comprar, mas se ele está disponível na escola, numa biblioteca, que não seja biblioteca, sala de leitura, na própria sala de aula, você não acha que isso seria uma coisa também legal, assim, meio obrigada, né? Tem obrigada a fazer a leitura mensal, semanal, porque a gente sabe que tem criança que devora 3 livros no mês, né? Tem outras crianças que levam 1 mês para ler um livro, né? Então é complicado. A gente sabe que não é fácil, nem todos são iguais, né? Não são iguais, né? Diga-se de passagem, não são iguais.
não são iguais e gostam de coisas diferentes. Então, eu acho que deveria ser repensado. É maravilhosa essa ideia. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui registrado que das coisas mais importantes que aconteceram e que me incentivaram também a continuar é porque eu mandei os meus 3 livros para o PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. É porque eu sou meio mineira, meio goiana, eu fico nas escolas. E, sendo aprovado, você sabe que tem um reconhecimento do seu trabalho com uma certa qualidade. Isso me incentivou a trabalhar e acreditar que sim, precisamos sim levar para as escolas. Porque toda aprovação de projeto dessa forma, geralmente 45% dos livros vão para as bibliotecas e você tem que provar que você comprovar essa doação para a comunidade. Por que eu faço? Muito burocrático. Mas por que eu faço? Porque eu acredito na importância da leitura, sim. Acredito, sim, que se você tem a oportunidade de ter esses livros na rede municipal de ensino, rede estadual, é maravilhoso. Então, é uma oportunidade, sim, para essas crianças carentes que precisam de livros, porque todo caso eu vou fazer a edição numa editora. E aí, essa parte que fica para as crianças faz toda a diferença, sim, na vida desses seres. Com certeza. Porque, assim, aqui, por exemplo, na minha casa, sempre tem aquelas pessoas que pedem coisas na porta, né? Todo dia que você tem uma quantidade razoável de oferta, mas eu sempre tenho um livro. E eu entrego para a criança ou para a mãe. E falo, olha, leiam, por favor. Então, isso é acreditar na literatura, é acreditar na arte, é acreditar que onde o livro estiver, ele vai fazer bem para alguém. É isso. E você já tem algum tema escolhido para o próximo livro? Já tem mais alguma ideia ou ainda não? Ai, como esse, para mim, ele já está pronto, só tem essa parte burocrática agora de se fazer. Já tem algum tempo que eu já estou trabalhando no 4º livro. Eu tenho 2 netos agora. Inclusive, um beijo para o meu netinho Miguel, que está fazendo aniversário hoje, 2 aninhos, tá? Então, é o Miguel e o Samuel que vão estar no próximo livro. Agora. Ah, que legal. Que coisa boa, hein? Ah, isso é muito legal, né? Eu acho esse... mais, sabe, Maria Esther? Então, assim, e novamente a natureza, só um gancho, como nasce o livro, eu queria fazer homenagem para os meus netos. Eu quero trabalhar a natureza, mas uma coisa que me fala particularmente são os ovos, né? Ovo de galinha, ovo de pássaro, ovo de codorna, os ovos em geral. E eu te confesso que eu consegui 12 cores de ovos, um de cada. Então, nós vamos voltar no arco-íris novamente. Vou pôr a toda a história de como trabalhar essas cores com a ave, o ovo, e aí nasce a história. Ela não está pronta, olha que legal. Você me pegou agora, porque assim, não está pronto, mas ela está acontecendo, tá? Está esquematizada. Bom, é aquilo que você já faz, você já tem os personagens e agora você vai estar desenvolvendo todo o conteúdo, né? Toda a parte escrita, né? Dessa história, né? Os personagens você já tem. E na medida que isso vai acontecendo, a hora que eu sento para pôr isso no papel, é como se fosse uma música. Essa poesia, a parte do texto, eu penso um roteiro, né, para essa história, porque ele é um conto poético. Então, ele é um conto, ele tem um início, um meio e um fim. E aí essa linearidade dele acontece, mas assim, as palavras depois no momento, parece que ela vem como música, assim, top, 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 top. E é uma poesia livre, porque assim, ela não penso muito nessa rima métrica, não. Sim, é livre. É livre.
É livre. E você já teve a experiência de contadora de história também, Leonísia? Ou não? Você já foi nas escolas, já fez esse trabalho junto aos alunos? Isso. Sempre eu faço as contações de história também. Eu tenho até um personagem que eu montei esse personagem e novamente eu busquei no conhecimento goiano essa ideia de como nomear, o que fazer. Então, é um personagem que chama Caruguanade, que é a mãe arco-íris, né? E ela é Ah, tá. colorida, tem o cabelo colorido. Ah, Se você você tem o guarda-chuva, né? Não foi você que foi. Você levou, né, essa imagem para a Bienal, né? Acho que foi for, na Bienal, né, que você levou. eu parei a rua Ipiranga, em São Paulo. Nós fomos fazer uma. Agora que eu me lembrei, é verdade, eu lembrei disso daí. É, foi muito legal, as crianças ficaram maravilhadas, né? Foi uma coisa, foi muito legal, foi muito bom mesmo. Ah, chama atenção e é tudo de bom, né, gente? Porque é o retorno deles, né? E a criação deles também, porque depois eles também inventam a própria história em cima da sua história, deve ser muito divertido, né? Ainda ter uma personagem para apresentar, eles devem dar um retorno muito legal também nisso daí, né? Olha, é impressionante o quanto essas crianças se envolvem no projeto, porque aí eu monto todo um cenário para cada história, tem um cenário diferente, e ele é colocado assim, a menina branca, então tem um cenário bem branco, e geralmente tem uma criança também, eu convido uma das crianças que estão participando para me ajudar. Então, assim, aí há uma disputa tremenda para você ver assim, que elas se interessam sim desse Uhum. momento. E isso modifica essa criança também, porque assim, é como se ela vestisse aquele personagem, né? Então ela incorpora e vai e faz toda essa brincadeira. E todas as vezes são bem coloridos os trabalhos, Então, sabe? Então, uhum. por que eu faço isso? Se você olhar, por exemplo, a primeira imagem do livro, ela é o quê? O vermelho. Depois ela vai vir. Isso aqui chama Para Tudo. Essa é a rosa do cerrado, que é a flor que está no livro. Então, Uhum. existe essa história acontece, mas tem uma sequência, porque se você for trabalhar isso em artes visuais, o que acontece? Essa flor, ela não está aí por acaso também, ela foi pensada para ilustrar o livro, porque a próxima, que é o Para Tudo do Cerrado, já é alaranjado, né? A flor também é pensada essa ordem, por que ela está no livro? Chegamos no primeiro IP, que é o amarelo. Então, se eu misturo a cor vermelha com o amarelo, eu vou ter o alaranjado. Então, eu trabalho com cores primárias, secundárias, e as duas não cores em artes, que não é o caso da gente explicar aqui também, mas é o branco, né? E, opa, e o preto. Eu até coloquei um fundo mais claro, só para vocês perceberem. E isso aqui é um fruto do cerrado, né? Tarumã cerrado, ela existe. Então, a gente está falando de artes do nosso bioma, valorizando o que nós temos e trabalhando a literatura. Então, Uhum. é um livro disciplinar. E sem sofrimento, de uma forma bem natural e encantadora. Então, se você pega tudo isso, mistura, vira uma salada e dá um resultado que é, né, o Leila Bela do Arco da Velha. E Que tem quando você não está escrevendo e não está lendo, que você também deve ser uma leitora também, né, veroz, né? O que você faz, além de escrever, ler, e ilustrar, tem a tua parte artística, né? Você pinta bastante quadros também, não é isso? também. E me encanta. Então, tudo que me deixa feliz, eu gosto de retratar, que acho que tem muito na literatura infantil, mas me incomoda muito também a questão da mulher na sociedade hoje.
Então, eu tenho um trabalho que é bem o oposto disso aqui, mas que ele tem essa jogada do arco-íris também, que encanta, que seduz para falar do não grito da mulher, que é a chamada, o não grito da mulher, que é a mulher que não consegue gritar. Então, qual é o meu registro nesse momento na pintura? É seduzir no primeiro momento, mas se você olha de perto, essa imagem é bem forte. Então, ela acaba causando talvez uma... Opa, deixa eu pensar sobre esse assunto, que parece que isso é mais sério do que eu vejo no primeiro momento. E tem uma outra parte que é assim, homenagear mulheres, homens, mas principalmente as escritoras. Eu tenho um encanto por mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que eu admiro e que, de alguma forma, me incentivam a ser melhor a cada dia, que são escritoras, mulheres guerreiras, que fizeram a diferença em nossa sociedade. Então, elas são o meu espelho. Então, por isso, da força desse trabalho também, essa energia que essas mulheres têm de luta no dia a dia, é a minha luta, é a sua luta, é a luta de todas as mulheres, de todos nós que estamos aqui, né? E mais um momento desse que a gente tem esse aprendizado tão grande nesse momento de pandemia. Eu não vejo só as flores, só os frutos, mas isso me faz ficar firme e forte para continuar. Então, eu nunca estou parada, Maria Esther, Com certeza, né? Tem momentos que você está mais retraído, aí é como se eu soltasse, que eu jogasse aquela tristeza, aquela angústia num trabalho, mas consigo separar muito bem. Respiro fundo, faço igual o João, que me falou, que ele toma banho, passa um perfume, e aí a gente se Então, indo nesse gancho aí, tem um lema que norteie mais a sua vida? Ou é tudo isso junto? O que que você acha que mais te leva nessa sua caminhada aí? O que te norteia mais? tudo junto e misturado. É, Eu acho né? que tem um peso. Se eu te falar que não tem um peso maior, então eu pego nas coisas boas. Desde muito cedo, as oportunidades que eu tive na vida, elas não foram tão grandes, mas isso Uhum. nunca me impediu de conquistar o que eu queria. Então, o que você tem que fazer? Acreditar no seu trabalho, acreditar no que você é capaz de fazer e buscar. São pequenas sementes, são pequenos milagres, são pequenas conquistas que a gente tem. Na minha vida nunca houve algo assim de uma vez que se transformou. Não. São pequenas coisas que fazem a diferença. Então, se eu posso falar alguma coisa, é ter fé, acreditar, correr atrás. Isso faz a diferença. Com certeza. Mas, além de tudo isso, teve algum escritor, algum poeta que possa ter te inspirado? Alguma escritora? Alguém te inspirou? Sempre a gente tem pessoas muito fortes, né? Mas, para mim, são aquelas pessoas que estavam próximas a mim. E um deles se chama José Faria Nunes, jornalista de Caçu, e que é o fundador da ALESC, que é a Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, em Caçu, e que eu faço orgulhosamente, faço parte hoje. E que é isso. São essas pessoas muito próximas a mim que acreditaram nos meus primeiros passos, que foi um professor, a gente volta na importância do professor em sala de aula, e ele era meu professor de direito. Ah, meu Deus! Uhum. Eu fiz contabilidade para sair de Caçu, o ensino médio era contabilidade que eu tinha no momento. Era técnico. Era técnico, mas pergunta se eu trabalhei nessa área. Não. Tinha que escolher alguma coisa, né? Então, assim, aproveita a oportunidade que você tem. É aquilo que você tem naquele momento.
aproveite, faça, não deixa passar não, porque de alguma forma isso te enriquece lá na frente. Talvez no meu caso foi ter encontrado esse professor de direito numa sala de contabilidade para eu estar aqui hoje. Uhum. Você tem na sua quarta capa do livro, na contracapa, a apresentação foi quem fez, foi o escritor Tom Farias, né? Que eu acho que é um texto que fala muito bem do seu livro, que apresenta bem o seu livro. Você gostaria de fazer a leitura dele? O que você acha? Eu acho Nossa, legal porque ele fala, a gente, como se diz? Ele diz muito bem do livro, né? As considerações da natureza, né? Do respeito à natureza. Aí eu acho que é uma boa apresentação da sua obra, você não acha? Eu não sei, você que sabe. eu Acho fiquei maravilhoso. honrada com a apresentação, eu fiz o convite para o professor, né, Tom Farias, e ele me presenteou com esse texto maravilhoso. Vou fazer com muito gosto. Encantado. Essa é a palavra que nos move ao ler Leila Bela do Arco da Velha. A poesia sutil desta artista do pincel e das palavras que é Leonísia Goiá. Agora poeta que nos toca pela emoção ao associar a melodia de seus versos à natureza. Sobre a beleza da natureza que há no nosso torrão Brasil. Com toda a exuberância do cerrado, não temos dúvida. Envolta nesse círculo de cores, nessa redoma de aroma e sabores, que nos revigoram e nos presenteiam com a plena sensação de vida, de felicidade e de afeto. Mas Leonísia Goiá deixa tudo rosa e convidativa ao deleite da nossa imaginação pela descrição acurada, ao nos revelar, de forma surpreendente e didática, os segredos da princesa Bela, ao seu reino e seu reino elevado. Tudo isso salta-nos aos olhos, deixa-nos um elevo, um alerta de que a natureza plenamente bela precisa de nós, urgentemente de nós. Tom Muito legal, Farias. né? Eu achei muito bonito, eu acho que é uma bela apresentação, viu? Parabéns, eu acho que é uma ótima homenagem esse texto que ele fez para você. Agora vamos ao bate-papo. Alguém tem pergunta? Você gostaria de falar mais alguma coisa, Leonice? Deixa eu ver se o pessoal, como estão aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agostinho, as Marias, tem tanta Maria, né? Bastante Maria aqui. Pois é, minha série chama simplesmente Maria, porque são Marias maravilhosas, né? Não Uhum. são elas. É. Eu tenho uma curiosidade para te contar. Sim. Como eu não paro, eu estou com um desafio agora em um ano. Eu estou fazendo um curso online com um professor da USP e em um ano eu quero ter um romance. Ah, olha lá, que bom, hein? Sendo bem atrevida, então não consigo parar. Ah, que legal, isso é muito bom. Isso é muito bom. Aprender Não tem que parar mesmo, tem que, né, desenvolver outros caminhos também, isso é muito, muito legal, né? um Então ninguém desafio. tem. Oi. Então ninguém tem perguntas? Você quer fazer suas considerações, Dionísia? Eu fiquei muito Né? feliz. É sempre um prazer estar com vocês. Encantada com a parceria, como sempre. E eu gostaria de ler, sim. Nós temos, na página 2, um convite para esse livro. E eu acho que Uhum, ele vale muito, sabe? Porque também. da jornalista Tânia Costa, de Uberlândia, e ela tão ricamente me presenteou com esse texto também. E ela fala assim: que tal uma receita especial para hoje? Misture segredos, riquezas, um castelo mágico e poesia.
Esses são ingredientes da obra da escritora, poetisa e artista plástica Leonísia Goiá. Este trabalho nos apresenta uma princesinha que vai mexer com a emoção de todos. Acompanhe cada segredo de luz revelado passo a passo. Abra o seu coração e perceba com detalhes o valor inestimável da natureza, do nosso cerrado e da vida. Cabe a todos aproveitar e preservar. Será uma viagem mágica embalada pela arte em nome da vida. Leila Bela, do Arco da Velha, vai pegar você pela mão e pelos sentidos e levar a um universo de luzes, cores e natureza. Um conto poético infanto-juvenil para alçar o coração de toda a gente. Tânia Costa, jornalista. Muito bonito, muito bom, muito bom. Então é isso, Leonísia. Obrigada pela presença, foi super maravilhoso, sempre muito bom estar com você, né? Super talentosa em todos os sentidos, na escrita, na ilustração, em todas as suas áreas onde você domina. Nos retratos, gente, você tem umas obras maravilhosas que a gente vê aí no Facebook, nas redes sociais, você trabalha super bem, entendeu? Então, acho isso maravilhoso, esse seu perfil, né? Obrigada pela presença de todos também. E lembrando que o livro está à venda na Livraria Azabeca com 5% de desconto no www.azabeca.com.br. Obrigada pela presença de todos e até a próxima, em breve.